mais uma edição do Sala de Entrevistas para você. Você é o nosso convidado hoje para saber um pouco mais sobre a vida de pastor. Isso mesmo, como se dá o chamado, como se entra nesse ministério e outra, como se administra uma igreja como a Igreja da Graça, que está fazendo 20 anos de ministério aqui no município de Criciúma essa semana, com grandes ações e uma grande festividade, claro, movida a fé e também movida a muita emoção neste próximo domingo. Por isso, o nosso convidado do Sala de Entrevistas de hoje é o pastor, que faz toda a administração aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus na nossa região e, é claro, do Ministério de Criciúma, pastor Edmilson Silva. Pastor, obrigada pela presença e, é claro, uma semana aí de grandes emoções com essa data cheia, 20 anos do Ministério aqui na nossa cidade, né? Obrigado eu pelo convite, E uma data com muita alegria, uma verdadeira ação de graças ao Senhor, porque é um ministério que tem acumulado realmente muitas bênçãos, Fez e tem feito, para a glória de Deus, a diferença na cidade, na vida das pessoas, Criciúma e região, Tem impactado vidas aí e vamos que seja multiplicado muito esses 20 anos, Com certeza. E para as pessoas entenderem um pouco, pastor, como é que funciona esse chamamento? Como é que o pastor Edmilson entrou e está aí pastoreando todos esses irmãos dentro de 26 anos? É isso? Eu não estou me enganada? 26 anos. 26 anos trabalhando nessas obras, nessa ação, nesse chamado de Deus. Como é que começou isso? Como se deu esse chamado na sua vida? Michele, a palavra que você usou foi muito apropriada, chamado. E a palavra de Deus diz que não é a gente que escolhe, é Ele que chama a gente, Então, quando Deus, a forma, por exemplo, que Deus me chamou, para mim foi muito ímpar, O chamado é algo sobrenatural de Deus na gente. Bem, eu sou carioca e me converti, eu fui batizado na Igreja Internacional da Graça de Deus, no Meier, Rio de Janeiro. Os cariocas aí vão identificar o lugar. E fui chamado, mas no meu coração, o meu plano, o plano do Edmilson homem, seria ser o coluna da casa de Deus. Eu queria ser um empresário, e que pudesse financeiramente ajudar muito a obra de Deus, Enfim, esse era o meu plano, Eu já era técnico em administração de empresas, E na época eu estava fazendo o vestibular para fazer a faculdade de administração, que seria na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, O meu segundo grau foi técnico num colégio próximo à UERJ, A famosa UERJ lá do Rio de Janeiro. Bem, mas quando eu estava estudando, ali foi começando o meu chamado ali. Para o vestibular, eu estava ali, concentrado. De repente, na minha leguice da época, eu achava que era um cochilo. E sempre no cochilo, vinha assim, eu orando, eu no altar pregando, moletas voando, na plataforma, multidão, sempre alguma coisa assim relacionado a pregador, Aí a caneta, se tivesse na minha mão, o lápis, batia na mesa, eu acordava. Despertava do sono, do cochilo. Daquela pescadinha. Bem, aí eu cheguei na igreja, o pastor já falava que eu tinha chamada palbreiro e tal, mas o pastor, com os auxiliares, falava ali, tem chamada para pregador. Ele é pregador da palavra. Ok. Bem, chegou num momento em que a prova do vestibular foi no domingo, de manhã. O pastor que me batizou, esse que falava que eu tinha chamado, ele foi transferido para São João de Meriti, tem um significado, vou falar o nome da cidade, para São João de Meriti. Bem, e quando ele foi transferido,
ele falava, Edmilson, você tem chamada, vamos lá para São João de Meriti fazer a obra de Deus e tal, se lança na obra de Deus. Eu falei, não, pastor, como eu falei para o senhor, eu vou ser aqui na igreja do Meia, obreiro do Senhor Jesus, né? E que eu seja um grande empresário para também poder ajudar bastante a obra de Deus, né? Mas naquele dia do vestibular, fiz o vestibular, à noite, de madrugada, não, na noite eu fui para o culto, já era um novo pastor, né? O pastor pregou uma palavra, ficou no meu coração, e na madrugada, do domingo para a segunda, eu me vi de joelhos orando. E eu tiquei para Deus 10 coisas. 10 coisas. Senhor, mas isso aqui, como é que vai ser? Isso aqui. Daí fui falando lá com Deus, lá no meu particular com Ele. Não sei qual foi o momento, eu sei que na oração eu orei, eu sei que eu falei tudo para Deus e tal. Fui dormir. E de repente, foi 5h30 da manhã, o pastor, ele me liga. O pastor que me batizou, que tinha se transferido. Estava transferido. Para outra cidade lá. Ele me liga e falou, Edmilson, rapidinho aqui, ó. Eu estou no intervalo musical, estou na rádio e quando terminar você já pega a sua roupa, aí já marcou um local lá do Rio, né? E que ficava no meio do caminho. E estava em um local na rádio, eu ia no meio do caminho, ele ia me levar lá para a cidade de São João de Meriti. Que nem sabia onde, até então eu não sabia qual que era a cidade que o pastor foi transferido. Hoje que eu te falo que eu, né? Depois você ficou sabendo, depois fiquei que foi, sabendo ficou depois. Sabendo. Michele, olha que coisa. Eu falei para o pastor assim, pastor, mas lembra daquela conversa que eu tinha tido com o senhor? Né? Não é assim, né? Aquele projeto meu de ser obreiro, de ser o coluna da casa de Deus, permanece. Aí ele falou assim, você não crê no que você fala para Deus, não? Eu joguei para ele, falei, como assim, pastor? Ele falou, Michele, as 10 coisas que naquela madrugada eu tinha falado com Deus. Eu falei, pastor, eu estou indo. Aí o senhor não teve mais para onde correr, né? O chamado estava ali. E tudo muito rápido, porque ele estava no intervalo musical e tinha que voltar para o programa. Ele estava no programa, né? Aí, ok, aí fomos. Chegou lá, foi na segunda-feira, aí ele falou, você vai fazer o culto hoje da manhã e já se apresenta como evangelista Edmilson. Ok, então tá bom. Cheguei lá, fiz o culto e terminou, aí já fui falar com a minha mãe, né? Minha mãe queria saber onde eu estava, né? Onde tinha ido parar? Aonde tinha ido parar. Sabia que eu já tinha pegado a roupa lá e tal. Onde você está, meu filho? Eu falei, peraí, mãe, deixa eu perguntar aqui na rua. E a época do fio, né? Telefone com fio. Era com fio. Né? Não era igual agora, era mais difícil, aí tinha ficha. Aí eu falei, peraí, mãe. Deixei lá fora do gancho e fui lá fora lá perguntar. Aí falaram, São João de Meriti. E qual a rua? Aí minha mãe perguntou, aí eu voltei. Mãe, São João de Meriti. E qual a rua? Aí eu voltei lá. Mãe, qual que é a rua? Fulano da rua que passou, né, o passante lá. Qual que é a rua aqui? A rua tal, tá. Mãe, a rua tal. Minha mãe despencou em chorar, não falava mais nada. Falei, mãe, o carioca fala mamãe, né? Mamãe. Mamãe, tá tudo certo, mãe. Tá com saudade? Não, daqui a pouquinho tô aí, né, tal. Não, meu filho. Quando ela conseguiu falar, demorou. Você tá na rua da maternidade da igreja, na rua da maternidade que você nasceu. O senhor é de São João do Meriti, Eu sou de São João de Meriti, né? Então, até eu sabia que eu tinha nascido, porque eu nasci em São João de Meriti, com 3 meses, meus pais foram Pro Rio. Pro Rio, para mais central, né? São João de Meriti é uma cidade pequenininha do Rio. Deslocada da área central. É uma cidade do Rio, né? Mas eu fui para mais assim, né? Bem, minha mãe chorou por quê? Aí nessas alturas minha mãe já estava com Jesus, né? Eu não preciso falar que já estava na obra. E aí, Michele, o que aconteceu? Minha mãe chegou num ponto que ela foi definhando.
No dia do meu nascimento, achávamos que tinha sido uma negligência médica até então. Esqueceram minha mãe no local da maternidade, na rua da igreja, de São João de Meriti. E, ok, quem olhou falou, está morta a gestante e a criança. Por Deus, estávamos vivos. Há anos depois se passaram. Minha mãe foi defiando, chegou num ponto que não andava, não estava. Uma senhora levou minha mãe para a igreja, falou assim, a senhora está assim porque não conhece o Deus que eu conheço, o Deus vivo. Essa senhora também teve um testemunho de libertação, ela era alcoólatra, ok. Levou minha mãe para a igreja, minha mãe voltou do culto andando e falando, mas manifestou um espírito maligno na minha mãe, e ele falou que queria matar a criança que estava no ventre dela. No dia do parto, queria matar aquela criança. E aí a gente começou a entender, opa, então aquela cena lá da mãe no chão, quase morta, né? E aí eu volto, e aí você vê, quer dizer, onde o maligno tentou matar, ali comecei a obra de Deus. Exatamente, estava nascendo o pastor. E essa foi a emoção, o choro dela ali, né? O pastor titular, né? Tinha um pastor titular, mas eu estava agora ali na obra, né? Então o choro dela foi o quê? O maligno tentou matar, aí o maligno falava assim, o demônio falava assim, que desde o ventre essa criança já me incomoda, né? Eu queria matar a criança, que desde o ventre essa criança já está me incomodando. E aí, eis-me aqui, estou aqui hoje. Ainda bem que o senhor está incomodando ele até hoje. A gente vai para um rápido intervalo rapidinho e a gente já volta contando um pouquinho mais da história do pastor Edmilson e também falando do aniversário da Igreja da Graça, aqui 20 anos aqui em Criciúma, comemorando neste próximo domingo. A gente volta já já. Voltando com o nosso Sala de Entrevistas, hoje falando com o pastor Edmilson, ele que é o responsável aqui pela nossa Igreja da Graça, pela região, enfim, também esse mês, essa semana, neste domingo, estamos comemorando 20 anos do ministério aqui em Criciúma. Pastor, no primeiro bloco a gente conversou do seu chamado e terminamos com um grande testemunho. Então, o maligno tentou tirar a sua vida lá do comecinho, não conseguiu, e lá, quando o senhor se viu pastor, já se viu chegando, né, para administrar e comandar o seu rebanho, o senhor se deparou no mesmo local do seu nascimento. Mas aí vem toda a sua caminhada, né? Ali o senhor começou, e aí foi a caminhada que chega aqui em Criciúma, já são 26 anos. Uma caminhada boa. Começou ali no Rio de Janeiro. Depois todo um mover de Deus, fomos para São Paulo, né? Fomos para São Paulo, ficamos lá em São Paulo bastante anos. A primeira igreja foi em Guarulhos, né? E foi bênção. Lá em Guarulhos, inclusive, fiz a faculdade de Direito lá também. E São Paulo foi a grande felicidade que Deus me deu, né? Lá conheci a paulistinha lá, a Cristiane, minha esposa, né? Meu filho é paulista, nasceu também lá em São Paulo. E, quer dizer, que bênção foi São Paulo. Pois é, já foi na uma minha vida, ali, né? E a bênção continuou agora em Santa Catarina, depois de muitos anos em São Paulo, como você disse no começo da entrevista, né? São 26 anos na Igreja Internacional da Graça de Deus. Antes de eu estar em Criciúma, eu passei em Joinville, pastoreamos em Joinville, né? Uma bênção de Deus, um povo muito carinhoso, muito abençoado. E estamos aqui com esse povo abençoado, festivo, né? O povo de Criciúma, um povo muito alegre, muito festivo. E glória a Deus, muito feliz. E é um privilégio, é uma honra, né? Deus poder confiar o rebanho dele, porque é importante, Michele, do chamado,
é o pastor entender quem é o dono do rebanho, quem é que manda. Né? Ele só é o pastor. Nós somos né? servos, né? E o mandatário é o nosso Deus, é o que me chamou, né? Me chamou para cuidar do rebanho dele. E se tem uma coisa que é chamado, né? Tem que ser chamado porque é amor, né? E o senhor veio para cá, né, no ano passado, né, num momento difícil também, né? Foi um chamado desafiador vir para cá, né? Quando o missionário falou assim, vai para Criciúma, não falou que, vai para Criciúma, tu vai ter uma pandemia, tu vai ter um problema lá para enfrentar junto com a comunidade, numa igreja desse tamanho, numa regional. Foram se caminhando os desafios e vocês estão levando, né, pastor? Cada igreja a gente aprende, né? Sempre eu falo que cada igreja nova que a gente vai pastoreando, né, é um Edmilson novo, né, que a gente aprende, a gente também... Agora, o que houve ano passado, que cheguei aqui em novembro, né, ou seja, já na pandemia, começou em março a pandemia no Brasil. No pico, né? Acho que foi lá dia 15 de março que começou. Que, na verdade, um desafio para o mundo inteiro, né, em todas as atividades, né, e não foi diferente na igreja. A gente via, né, pastores que nunca tinham feito live, né, nem o nome live, tem que fazer live, o que é live? Então, cada pastor ali foi dando a sabedoria, né, para poder manter a chama acesa, né? Porque a palavra, a gente entende que a palavra é alimento da alma, né? Assim como é o alimento para o corpo, sabe que a palavra de Deus é o alimento da alma, e aquela preocupação dos pastores de a igreja, os rebanhos não se perderem, não se perderem, não ficarem desnutridos na época da pandemia, né? E aí vocês se reinventaram e a igreja está aqui, 20 anos. Como a gente vai celebrar isso essa semana, né? Tem os tradicionais cultos da semana, mas domingo eu sei que está sendo preparado um culto todo especial, né? Porque é uma data bem importante. Com certeza. E, Michele, só para fechar esse ponto do chamado, que foi lá do começo e a gente está aqui nele, aquele que Deus chama, Ele capacita. E isso me ajudou muito, creio que ajudou os pastores nesse momento da pandemia. Eu entendi muito claramente, assim, se Deus me chamou, né? Ponto, né? Eu estou capacitado por Ele, toda a sabedoria, tudo que a gente precisa para honrar esse chamado, para cuidar do rebanho dele. Já estamos prontos por Deus, né? Assim, capacitados por Deus, né? Sim. Capacitados por Deus. E dia 3 de outubro, chegando, a gente não vê a hora, um dia especial, um horário especial. Vai ser no domingo. Os domingos, geralmente, são 8 e às 19 horas. São 2 cultos que nós temos, né? Na Santa Ceia tem um a mais, que é o da tarde, às 16 horas. Mas nesse dia, 3 de outubro, um culto especial e horário especial, porque vai ser às 18 horas. Vamos estar recebendo ali. É tudo especial, convidados especiais, né? O pastor Antônio Carlos vai estar conosco, que é o nosso líder estadual, né? E a cantora Catarina Santos, que tem sido muito usado por Deus. Aliás, se você tem uma ideia, ela já vai estar aqui no estado no dia 26, vai estar em cada dia, 27, 28, ela vai estar aí em uma igreja, pegando aí de norte a sul do estado. Ai, que bom. E vamos ter essa alegria de tê-la conosco nesse dia 3, às 18 horas. Isso é muito importante. Então, você que está em casa, né, pastor, por favor, faça um convite especial para o pessoal que está assistindo Sala nesta terça, para domingo não marcar nada, vir direto para cá, né, pastor? Sim, a gente fala do convidado especial, mas se tem um chamado, né, é tudo por causa de vocês aí, né? Se existe um pastor é porque existe um rebanho para ser cuidado, e esse Deus poderoso, né, Ele quer abençoar a vida de vocês. Então, meu querido irmão, eu tenho dito, Michele, uma coisa. O aniversário é da igreja, mas o presente é de Deus para eles. Estamos na fé que nessa ação de graças dos 20 anos da Igreja Internacional da Graça de Deus na cidade de Criciúma, eu creio
vai ter bênçãos dos céus sendo derramadas nesse lugar. Então está feito o convite, o recado, o endereço, né? Rua Miguel Patrício de Souza, número 300. A Igreja da Graça de Deus, em Criciúma, ela fica no bairro Próspera. Estamos aqui próximo, né? Atrás do batalhão da Polícia Militar. Bem facinho de achar. Temos aqui... o Pontilhão Novo, aqui da Via Rápida, a igreja imponente, bonita, todo mundo sabe por aqui. Temos o Terminal da Próspera, que terminal que pode pegar o ônibus em vários lugares e que vai, muita gente que vai chegar aqui. Com certeza. Pastor, a gente está chegando no nosso final, então, do programa. Já chegou no final? Já, passa rápido dá aqui. Dá tempo de eu te dar sim. Um presente? Opa, agradeço. Olha, tomar posse da bênção, porque quando eu tive esse encontro com Jesus, esse livro me ajudou demais, escrito pelo missionário R.R. Soares. Uma linguagem bem simples, você vai ver. Para quem está começando, assim, a pessoa vai ali, vai na Bíblia, está tudo na Bíblia. E aí o grande enfoque do livro é que, no original, né, tudo que pedi em meu nome, né, na tradução original é determinar, reivindicar. Quer dizer, a bênção já é tua, tomar posse da bênção que já é tua, herdeiro. Se somos filhos, logo somos herdeiros, tudo que é do Pai é nosso. Sim. E aí o livro vai ensinando e no final tem uma oração. Até sugiro, não vá pro final. Vai pegando o passo a passo, o ensinamento. Faz o direito. E aí você vai ver que na hora que fizer essa oração vai ser bênção. Vai tomar posse da bênção aí. E creio que é muito pertinente, né? A igreja, inclusive a Igreja da Graça, ela faz o seu aniversário, os 20 anos são em setembro, né? Mas vão fazer esse grande acontecimento agora, nesse primeiro domingo, dia 3 de outubro. Bênçãos, aí, Michele, da primavera. Opa, viu? Começamos agora também. É um devocional do missionário. É um devocional do missionário e que um devocional bem caprichado, né? Que geralmente devocional o normal, né? Menorzinho. É menorzinho, 3 parágrafos, coisa assim, ou 2 parágrafos, ou 1 parágrafo. São 2 páginas e meia de devocional e meia de oração. As orações não repetem, hein? É bom, né? E vai até o final da primavera. Começa na primavera, já começamos, Sim. né? Vai até o último dia. Quarta-feira. Isso. Dia 22 de setembro. E vai até o final. Então dá tempo ainda para eu recuperar o tempo perdido. Dá essa. Então, gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Obrigado mais uma vez, pastor. Eu que agradeço o convite. Tá? E à disposição, quando quiser convidar, eis-me aqui. Com certeza. Então, gente, lembrando, neste domingo, dia 3, a partir das 6 horas da tarde, às 18 horas, tem aqui todos os acontecimentos envolvendo, né, claro, os 20 anos da Igreja da Graça aqui na nossa região de Criciúma, no município de Criciúma também. Gente, até o próximo Sala de Entrevistas. Obrigado pela companhia.